Aqui é Guilherme Almeida, professor e trader na Recoprop, e nessa aula falaremos sobre commodities. Abordaremos o que são os commodities, os contratos e vencimentos, tamanhos e o valor do TIC e a liquidez. As commodities são produtos que funcionam como matéria-prima, e na Bolsa de Valores nós conseguimos negociá-las através dos contratos futuros dessas commodities. Normalmente são esses contratos futuros, o trading com esses contratos, normalmente é feito por produtores, por indústrias, por pessoas e empresas do segmento que utilizam a negociação desses contratos futuros para fazer uma espécie de controle de preço correspondente à negociação que eles já fazem com a matéria-prima física dessas commodities. Cada um desses commodities, cada um desses contratos futuros de commodity tem determinada data de vencimento, são diferentes entre eles também com relação à margem, à taxa, até o próprio tamanho do contrato em si. Temos o café, temos o açúcar, temos o álcool, cada um deles é diferente. Num está negociando sacas, no outro está negociando metros cúbicos, né? Então, cada um com sua diferença, mas todos, vamos dizer assim, com o mesmo objetivo para o investidor. Como eu falei, alguns utilizam mais para controle de preço, como seria um hedge, e também é possível fazer o trading, né, nesses contratos, assim como é feito no dólar futuro, no índice futuro, né, funcionam da mesma forma. Uma grande particularidade desse tipo de produto está na liquidez deles, muito baixa. Varia de produto para produto, e em alguns é possível você conseguir realizar trading, né, fazer um swing trade, por exemplo, num milho, num boi gordo, mas em outros a baixa liquidez, até mesmo para o swing trade, impossibilita um pouco esse tipo de operação. Existe também a particularidade também da sazonalidade de cada mercadoria, de cada produto, de cada commodity. Então, cada um funciona de forma específica no que tange também a safra, no que tange a época específica desse produto ser produzido. Então, a pessoa que buscar operar esse tipo de produto, esse tipo de contrato futuro, tem que também, além de compreender e estudar o próprio trade em si, é necessário que haja uma especialização no produto a ser operado, no produto a ser negociado. Porque, como eu falei, além das particularidades dos contratos futuros, vencimento, lote, letras, né, existe também uma particularidade específica com relação ao tipo da commodity, ao tipo da matéria-prima a ser negociada. Temos aqui uma lista desses contratos futuros de commodity e a relação também dos vencimentos desses contratos. Você pode pegar aqui também o código de referência de cada um deles. Então, o milho, a referência dele é o CCM, depois vem a letra, depois vem o ano. Assim como acontece em outros contratos futuros. Então, para cada commodity, a gente tem uma referência diferente, a gente tem uma data de vencimento e um mês específico para cada um desses contratos. Você pode perceber que no boi gordo existe o vencimento todos os meses do ano. Já no milho, existem meses específicos, janeiro, março, maio, julho, agosto e assim por diante. O mesmo acontece com os outros. Importante aqui é perceber e analisar cada um das referências, né, cada um da primeira sequência de caracteres que compõem o código desse contrato futuro. Temos aqui dois exemplos de contrato futuro de commodities. Temos o boi gordo e o milho. BGI, que identifica o produto, identifica o contrato, né, o boi gordo. A letra, que é referente à série e o vencimento, o F. E o 19, que é o ano. O mesmo acontece com o milho. Tem a primeira sequência de caracteres que identifica o milho, a letra referente à série e vencimento, e o ano ao qual esse contrato se refere. A compra e a venda, né, o trading nesses contratos futuros, acontece da mesma forma em outros contratos futuros, como o dólar e o índice, por exemplo. A diferença é que, no vencimento, esses contratos são liquidados. Ou seja, se você compra um contrato futuro de milho, por exemplo, chegou no dia do vencimento, você vende automaticamente. A Bolsa faz isso com esses contratos commodity. E essa liquidação ela acontece de forma diferente de cada contrato. Em alguns ela é exclusivamente financeira, em outros acontece a liquidação física. Ou seja, você comprou um contrato de café. Aquele contrato futuro de café é referente a determinado tamanho do contrato, uma quantidade de sacas, por exemplo. Quando você chega no vencimento comprado, significa que você comprou aquela quantidade de sacas de café. E no caso do café, a liquidação é física, pode ser física.
Então, você comprou uma saca de café. Essa saca de café é sua e ela chega a você de forma física. Temos aqui aquela mesma lista que falamos antes, né, que mostrou o tamanho, o valor, a referência do contrato futuro e o vencimento dela. E aqui agora a gente tem o mesmo produto, identificação do produto, identificação do tamanho desse contrato, a variação mínima desse contrato, contrato futuro de commodity, que é o quê? Essa variação ele se move a cada tantos centavos. No caso do milho aí, por exemplo, ele se move a cada 1 centavo. O boi gordo se move a cada 5 centavos. O café também a 5. O etanol a cada 50 centavos. Então o álcool etanol ele vai se mover de 50 em 50 centavos e não conforme 1 centavo igual ao milho. O lote padrão deles é 1, né, o lote mínimo que você pode comprar ou que você comercializa múltiplos desse número. E o valor do TIC desse por cada contrato, ou seja, se eu estou comprado com um contrato em milho, um contrato futuro de milho, a cada 1 centavo eu estou ganhando 4,50 por cada contrato que eu estou comprado. O mesmo acontece com todos abaixo. Lembra anteriormente que eu falei que a liquidação pode ser física? É exatamente essa referência do tamanho do contrato. No caso do café, quando você compra um contrato futuro de café, você está comprando 100 sacas de 60 quilos. E quando a liquidação é feita, significa que você comprou 100 sacas de 60 quilos líquidos de café. Uma coisa importante a ser observada nessa lista, referente ao valor do TIC, é que a cotação de alguns produtos ela é feita em dólar e não em real, como é o caso do café e da soja. Esse cálculo do TIC, ele chega-se a esse cálculo através da conta do tamanho do lote, tamanho do TIC, variação e cotação. Nós já, como são produtos, são contratos que normalmente não são muito negociados por pessoas físicas, nós já colocamos já o valor referente a cada TIC por contrato para facilitar para você. Então, através desse valor, você consegue fazer o cálculo multiplicando a quantidade de contratos que você pretende comprar e a quantidade de financeira em centavos do alvo e do seu limite de perda máxima da operação. Conforme falamos anteriormente, normalmente esse tipo de produto, esse tipo de contrato futuro, ele é negociado por produtores, indústrias, pessoas físicas e jurídicas também que trabalham com esse produto mais para um controle de preço, né, um hedge correlacionado ao contrato futuro e à comercialização física da própria mercadoria. Né? E isso acontece em todos os contratos futuros. Perceba que aqui nesse exemplo temos o café no gráfico de 1 minuto, referente a 1 minuto, gráfico de 15 minutos e o café no diário. Perceba no minuto as lacunas e os espaços que existem entre cada gráfico, cada candle, cada ponto de negociação. Esses buracos são provenientes da baixa liquidez desse ativo. E esse tipo de produto praticamente não é funcional no perfil scalping, por exemplo. Porque no perfil scalping é necessário uma exatidão, tanto da entrada quanto da saída. E essa baixa liquidez não é que impossibilita, mas ela torna muito perigosa essa operação de scalping nesse produto. Porque você não consegue saber exatamente qual que é o ponto exato em que você vai sair. Perceba que a formação gráfica ela começa a ficar um pouco mais uniforme apenas no gráfico referente à frequência do diário. Perceba que no diário, apenas nele, que existe, vamos colocar assim, uma formação gráfica visível, clara, e não apenas esses mínimos pontos de negociação com distâncias gigantescas entre eles. Aqui nesse outro exemplo, temos o contrato do milho, contrato futuro de milho, nos gráficos de 15 minutos, 60 e diário. Perceba a total diferença entre ele e o café que citamos no exemplo anterior. Esse tipo de contrato, o contrato de milho, tanto o de boi, é o que nós recomendamos a utilização caso você opte por negociar contratos futuros de commodities. Isso porque eles têm um pouco mais de liquidez comparados aos outros, são os melhores para esse tipo de operação, voltado para swing trade e position trade. Apesar de terem mais liquidez do que os outros, esses contratos também tornam o scalping, tornam o day trade muito perigoso. Não só pela sazonalidade dos próprios produtos, mas pela liquidez em si.
Temos aqui um exemplo de uma operação em contrato futuro de commodity. Utilizamos o milho, que foi o mesmo do exemplo anterior. Você comprou 5 contratos de milho a R$ 39,30 e vendeu os mesmos 5 contratos a R$ 39,80. Ou seja, você teve 50 centavos de lucro nessa operação. O milho se movimenta a cada centavo, então você teve uma movimentação de 50 ticks nessa operação. Pegamos essa quantidade de ticks, multiplicamos pelo valor do tick, que está naquela tabela mostrada anteriormente. Multiplicamos também pela quantidade de contratos que compramos. Pegamos esse cálculo e o resultado dele é o lucro da operação, o lucro financeiro da operação. E nessa aula faremos um desafio para você, para ver se você realmente entendeu como é que funciona o cálculo desse financeiro do prejuízo e do lucro nas operações de contrato futuro de commodity. Quanto de lucro daria essa operação que nós acabamos de fazer aí, no exemplo, se ela fosse feita no boi gordo? A resposta é 825. Agora a gente quer saber se você realmente entendeu o cálculo para poder chegar nesse resultado. Se você não conseguir chegar nesse cálculo, nesse número exato, utilize os plantões de dúvida do curso para podermos tirar suas dúvidas para você realmente entender e aprender como é que funciona o trading nos contratos futuros de commodity. Então vimos nessa aula que os contratos futuros de commodity podem ser utilizados pelo trader também, né? Não só pelos produtores, indústrias e pessoas que trabalham especificamente com mercadoria física em si, mas a maioria deles é de baixa qualidade, baixa liquidez. Impossibilita e inviabiliza operações do tipo scalp, tipo até do day trade em si. Existem vários tipos de commodity, cada um deles tem sua particularidade, tamanho e, consequentemente, o mais importante de todos nesse caso aqui, do cálculo, é o valor do tick. O vencimento deles acontece de forma automática, então se você tiver comprado, você comprou uma saca de café, por exemplo, que é onde a liquidez é física também. E atente-se para isso, pois se você comprou, você tem a partir do vencimento desse contrato, uma saca ou 2 sacas, dependendo da quantidade de contratos que você comprou. Só que se você estiver vendido, você vendeu essa mesma saca. E você tem que repor essa saca, você tem que entregar a saca que você vendeu. E por fim, falamos que o boi e o milho, o boi gordo e o milho, são os contratos futuros de commodity que nós recomendamos caso você queira e vai fazer operações nesses contratos futuros. E mesmo assim, caso faça, são para operações de swing trade e position trade. O day trade é inviabilizado devido à baixa liquidez. E isso acontece tanto no perfil scalp quanto no perfil de tendência. E é isso, espero que você tenha aprendido sobre os contratos futuros de commodity e tenha gostado da aula. Nos vemos na próxima.